Fala galera da torcida tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você, torcedor são paulino, é muito bem-vindo por aqui. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Hoje nós vamos falar da repercussão após a partida entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo que foi derrotado no Allianz Parque e infelizmente não conseguiu levar o título do Campeonato Paulista. Após a partida, um torcedor do Palmeiras, um garoto que pertence ao Sub-15 do rival, foi filmar os jogadores do São Paulo e acabou tendo uma polêmica gerada pelo Caleri, o torcedor e o Caleri, né, que estão aí como percussores, protagonistas desta polêmica. Os jogadores do São Paulo saindo dentro do estádio e o torcedor filmando os jogadores do São Paulo. Nós vamos ver o vídeo e depois nós vamos analisar tanto o lado do torcedor como também dos jogadores do São Paulo. Você pode tirar as suas conclusões, você não é obrigado a concordar comigo, seja você torcedor são paulino ou torcedor de outro clube. Além disso, eu peço a você que talvez não seja torcedor do São Paulo, que mantenha o respeito nos comentários, porque se você quer ser respeitado, respeite primeiramente, né? Então nós vamos ver este vídeo e nós vamos analisar todo aqui no Turbina Tricolor. Vamos lá, Matheus, olha lá, tá com o cara ali, ó. Cara, otário. Vamos lá, Matheus, olha lá, tá com o cara ali, ó. Cara, otário. É isso aí, galera. Tem o vídeo, né? O Caleri, os jogadores estão saindo, o Caleri é o que está mais próximo à parede, próximo ao jogador, e o menino está escondido atrás da parede, só com o celular filmando ali. O Caleri passa, dá um tapa no celular, cai no chão, quebra o celular do menino e os jogadores vão em frente. O Marquinhos volta, pega o celular e devolve ao menino. Foi isso que aconteceu. Tem um outro vídeo que mostra o Marquinhos devolvendo o celular ao garoto. É um vídeo que está veiculado no Globo Esporte. Infelizmente a gente não pode transmitir aqui. Este vídeo já foi publicado, já foi praticamente aí viralizado em todo o país e tem o Caleri se manifestando de forma negativa, uma conduta negativa do jogador do São Paulo. Primeiro nós vamos falar do Caleri. Os jogadores do São Paulo perderam o jogo de uma forma muito ruim, saindo irritados do jogo, e o torcedor do Palmeiras vai filmar os jogadores do São Paulo. Os jogadores do São Paulo estão de cabeça quente, irritados com o resultado, ninguém gosta de perder, e mais uma vez, os jogadores saem do campo com a cabeça cheia. E em muitas outras ocasiões, você já viu o torcedor irritando o jogador, né? Até mesmo da própria equipe. Então, Neymar já teve atitude como essa na França, jogando pelo Paris. O próprio Cristiano Ronaldo já chegou a tomar um microfone, um celular, se eu não me engano, de um jornalista e jogando muito longe. Então, vários jogadores já tiveram esse tipo de irritação e de atitude após uma partida como foi a de ontem, né? Após um resultado negativo. E o Caleri não pode ser julgado, pessoal, por conta de tudo isso que está acontecendo, crucificando o jogador. Ele teve uma atitude errada? Teve, mas quem de nós, em uma situação polêmica, triste ou de irritação, não tivesse o mesmo tipo de atitude? Né? Quem de nós nunca teve um tipo de atitude mais revoltada ou com um pouquinho mais de agressividade em algumas situações? Então, se você, torcedor, for provocado, você vai revidar. Isso é natural do ser humano, ainda mais de cabeça quente, de sangue quente. Então não tem como crucificar o jogador do São Paulo pela atitude. Agora nós vamos pensar do lado do torcedor. O Caleri estava errado? Estava errado, lógico que estava errado. Poderia ter tido um outro tipo de atitude, mas infelizmente isso pode acontecer. Agora, pelo lado do torcedor. É um torcedor menor, tem aí 14, 15 anos, abaixo do 18, a responsabilidade desse garoto está sobre os responsáveis. O pai, a mãe ou quem seja o responsável desse garoto. Cadê o responsável desse garoto para não estar próximo a ele neste momento? E o garoto não foi em nenhum momento ali ético ou teve moral suficiente para pedir a autorização de filmar os jogadores do São Paulo. Então ele poderia sim ter tido uma outra posição e ter falado: posso filmar vocês?
quero mostrar aqui para um amigo meu, né? A notícia que está correndo na rede social é que ele foi filmar os jogadores para mostrar para um amigo que é São Paulino. Não tá tão claro assim isso para mim, mas se fosse o caso, pedia aos jogadores: pessoal, tudo bem e tal, posso filmar vocês? Eu quero mostrar para um amigo meu que é São Paulino. Mas não, ele atrás da parede filmando os jogadores. Isso para mim não é uma atitude correta. Ah, mas o garoto é muito novo. Mas e daí? Cadê o responsável desse garoto? Cadê a responsabilidade do pai de estar do lado deste menino? E outra, não havia nenhum staff ali do Palmeiras para conduzir a situação, nenhum segurança, não havia ninguém. O que esse garoto estava fazendo lá, filmando os jogadores do São Paulo, se ele poderia estar filmando a festa da torcida, a festa dos jogadores e a comemoração dentro de campo, ou ter ido até o vestiário dos jogadores, já que ele é um jogador do Sub-15, ele tem total acesso ali, liberdade para andar ali no estádio do Palmeiras. Ele poderia ter ido até o vestiário, filmado os jogadores, filmado a festa do Palmeiras, que deveria estar acontecendo até o momento, a torcida ali. Mas não, ele foi filmar os jogadores do São Paulo. Então a atitude errada do jogador provoca uma irritabilidade no jogador que saiu, do torcedor para o torcedor que foi ali filmar indevidamente, e o jogador saindo revoltado acaba tendo uma atitude agressiva. É perfeitamente natural. Agora, a proporção que isso tem tomado, porque o jogador é do Sub-15, porque é menor, é muito maior, né? Então, há sim uma crucificação em cima do Calleri, de jornalistas esportivos, clubistas e também das próprias torcidas, tanto do São Paulo como do Palmeiras. Mas todos nós, em sua raiva ou em situação de irritação, poderia ter tido um tipo de atitude como essa. A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso em qualquer outro tipo de situação, em fila e várias outras situações, na rua. Então não dá para crucificar o jogador, né? Não dá para causar uma polêmica em cima das costas de um jogador. Hoje, veiculado no canal do Nicola, o jogador já foi ameaçado pela torcida do rival, a organizada do rival, disse que não vai ficar barato, não tem prova disso, mas é o que acabou sendo veiculado no canal do Jorge Nicola. E também há uma parte da diretoria do Palmeiras falando que vai procurar meios para conseguir ressarcir o menino. O celular em si, pessoal, para o Calleri não vale nada, é um dinheiro que ele tem muito condição de pagar. O Palmeiras pode dar muito mais do que um celular para esse garoto. E outra, a situação em si, que é a principal: falta ética, falta moral, falta respeito, tanto da parte do jogador como também da parte do torcedor e dos responsáveis desse menino. Então, os dois lados estão errados. Não dá para crucificar só o Calleri. Os dois lados estão errados e eu vou mostrar para você por que os dois lados estão errados. Então aqui, conforme, né, a justiça brasileira, estou aqui no jus.com.br, nós vamos ver aqui o que fala sobre direitos de imagem, né? Então, sobre o direito de imagem, a Constituição prevê que é crime e o Código Civil afirma que cabe indenização à exposição indevida, ou seja, sem autorização da pessoa. Para isto, não necessita a imagem violar a intimidade ou a honra da pessoa, bastando que seja publicada sem autorização. E aí o que aconteceu, né, galera? A esposa do Daverson foi a responsável pela publicação deste vídeo e a imagem correu, né, viralizou as redes sociais. Então, um menino que filma o grupo ali e tem um outro torcedor filmando todo o grupo do São Paulo, e a publicação depois acontece pela esposa do Davis, conforme as explicações, a matéria completa do ge.com, Globoesporte.com, que foi apurar esta notícia. Então, o que aconteceu foi isso: o Calleri saindo, o jogador menino filmando, e aí a publicação aí da esposa do Davis. Violaram os direitos de imagem dos jogadores do São Paulo e há uma resposta do Calleri quanto a esse agravo. Errado, sim, errado. Mas não é o único errado da história. É isso que eu quero mostrar para você, torcedor. Se você concorda ou não concorda com essa visão, aí já é um problema teu, né? Você é capaz de
de forma lúcida, tirar as suas conclusões, e você pode aí comentar no vídeo a respeito disso, o que você acha dessa situação. Eu não estou aqui para defender jogador, muito menos torcedor, mas para trazer uma clareza aos fatos. Todo mundo está errado nessa história, jogador, torcedor e quem publicou esse vídeo, porque conforme aqui a justiça brasileira, é crime publicar imagem de outra pessoa sem ter aí autorização. Tomara que tudo seja resolvido, que o Caleri consiga, numa forma mais calma, pedir até desculpas pela situação, pela agressividade, né, a resposta a esse torcedor, ao que aconteceu, mas que tudo seja resolvido, né? Afinal, galera, nós torcedores somos aí os que mais sofrem com a situação, né, do clube, não dos jogadores, mas do clube. Falando agora de outra situação aqui, né, que envolve também uma polêmica pós-jogo, mas de uma forma diferente. Então nós vamos ver aqui, ó. Mais uma! Mais uma! 4x0, toma! Trinca! Mais uma! Mais uma! 4x0, toma! Trinca! Esse aí, galera, é o Dudu, né? O jogador do Palmeiras, é um baita do jogador, né? Um belo jogador aí, joga muita bola. Eu sou admirador do futebol do Dudu, apesar dele vestir a camisa de um rival, mas é um jogadoraço e merece sim todos os méritos. Depois da final ali, ele comemorando e tira sarro do São Paulo, né? Chupa Tricas, né? Tricas 4x0 e etc. Vale a pena ressaltar? Vale a repercussão do jogo, é jogador. E falta isso também no time do São Paulo. Agora nós, torcedores, não podemos aqui ficar revoltados, irritados, querer partir para cima de um jogador que tira sarro da nossa cara por conta de um espetáculo que foi o jogo. O São Paulo não jogou nada contra o Palmeiras. É nítido, os caras cagaram dentro de campo. Agora, a torcida não tem nada a ver com a participação do São Paulo dentro de campo. A torcida não tem nada a ver se o time do São Paulo é medroso, é cagão. Esses bostinhas do São Paulo, na tarde de domingo do último jogo, foram mal e mereceram tomar 4x0. O Palmeiras fez por merecer e é campeão. Então não dá para nós, torcedores, ficarmos irritados com a situação. O Dudu comemorou, tirou o sarro, não foi o único, o Danilo também fez isso, o Marcos fez isso na rede social, isso faz parte do futebol. Ganhar do rival e tirar sarro faz parte do futebol. Cabe a nós, torcedores, de forma concreta ou lúcida, melhor dizendo, separar São Paulo, Futebol Clube, instituição e jogadores. Você, torcedor são paulino, nunca tenha vergonha de torcer para um dos maiores clubes do mundo. Eu falo isso com toda a propriedade porque todos conhecem a história do São Paulo Futebol Clube. Nunca tenha vergonha de torcer para o São Paulo Futebol Clube. Um clube que é exemplo, foi exemplo em gestão, em estrutura, em parte técnica, foi exemplo durante muitos anos. Hoje é um clube ultrapassado, é um clube que deixou os outros rivais alcançarem o São Paulo. Então nunca tenha vergonha, torcedor são paulino, de torcer para o São Paulo, porque os jogadores não merecem a torcida que tem, mas a instituição sim. Então nós temos que separar a instituição São Paulo Futebol Clube do time, dos jogadores São Paulo Futebol Clube, porque 3, 4 desse time aí representa a torcida, apenas isso. Então os jogadores do Palmeiras ganharam, tiraram sarro, beleza. Numa próxima oportunidade vai ser o São Paulo que vai ganhar e vai também tirar sarro. Agora o que não pode é faltar o respeito. Quando o Dudu fala Tricas, foi a própria diretoria, comunicação do São Paulo que criou esse nome, que criou essa situação. Isso não existia. Diferentemente do Vampeta, que lá atrás chamou o São Paulo de Bambi, né, tentando dar uma conotação negativa a um título, entre aspas, homofóbico, fecha aspas, né? O Vampeta criou isso, né? Dizendo que o São Paulo era Bambi, que o São Paulo era tudo frouxo, né? Entre aspas, boiola, fecha aspas, criando conotações assim homofóbicas e toda essa repercussão de discriminação por conta do gênero da pessoa.
Então o São Paulo não tem culpa disso, você torcedor não tem culpa disso. Quem criou agora esse termo tricas foi a própria comissão do São Paulo, a própria diretoria ou a parte aí de comunicação do São Paulo. E você torcedor não merece isso. Então não dê créditos a esse tipo de comportamento entre torcida. A gente fica indignado porque o São Paulo devia ter jogado melhor. Mas a comemoração do rival, a brincadeira, a zoeira, isso faz parte do futebol. E você tem que ter maturidade para aguentar. Tem que ter maturidade para saber que é a hora certa de ganhar, tem que zoar, a hora de perder, tem que aguentar a zoação. E é assim que funciona o futebol. Agora, tem muitos torcedores de outros clubes, né? Aí vou abrir aspas para um termo chulo, né? Abre aspas, gozando com o pau dos outros, fecha aspas, que são torcedores do Flamengo, do Corinthians, do Santos, de vários outros clubes menores, tirando sarro do São Paulo, sendo que nem é palmeirense. Então aí, meu querido, fica uma pergunta para você, né? Cadê o seu time? Cadê o seu clube que não estava na final do Campeonato Paulista? Então a gente vai ver torcedor que é jornalista esportivo tirando sarro do São Paulo, sendo que o cara torce pro Flamengo, como é o caso do Pilhado lá da Jovem Pan, é o caso do Flávio Prado e vários outros. E aí esses caras não merecem a nossa atenção, a nossa audiência. Então, parabéns ao Palmeiras, venceu o São Paulo dentro da bola, com dignidade. Infelizmente, o São Paulo não foi capaz de vencer o rival, os jogadores tremeram dentro de campo, essa é a realidade. O Rogério Ceni não conseguiu mexer nesse time e o São Paulo saiu derrotado. Infelizmente, tem a polêmica do garoto, nós gostaríamos que isso não tivesse acontecido, mas todos estão errados, não é só o Caleri, não é só o garoto e não só é praticamente aí a mulher do Davidson que publicou as imagens. Todos estão errados. Tomara que essa situação se resolva. E nós, torcedores são paulinos, vamos ter que aturar mais uma semana de zoação, de gozação. E o São Paulo vai continuar seguindo firme e forte. A instituição nunca vai morrer. Quem tem que ter vergonha não é o torcedor, é o time. São os jogadores. Vocês, jogadores, devem ter vergonha na cara quando chegar em casa, né? Olhar para a esposa, para o filho e saber que tomou de 4-0. Quando seu filho, filha for para a escola e for ser zoado, você jogador, você tem que aguentar. Porque você que entrou em campo, você que veste a camisa do São Paulo, que está dentro do estádio, que joga no São Paulo, você é responsável pela vergonha que o time passa. Não é a torcida deu espetáculo, a maior média de público do Campeonato Paulista é a do São Paulo. A torcida fez festa na quarta-feira, apoiou o time, foi no treino, apoiou o treino no sábado, apoiou o time. Agora vocês jogadores não merecem a torcida que tem. 20 milhões de torcedores do São Paulo não merecem este time medroso, esse time de frouxo que é esse time aí do Rogério Ceni, que só enganou o torcedor. Em 2 ou 3 partidas o São Paulo jogou bem, mas na final fez a pior final de toda a história. Mais uma vez, o meu agradecimento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você puder, para ajudar aqui o canal, deixe o seu like, se for aí da sua vontade, para contribuir com o engajamento aqui do Turbina Tricolor. Mais uma vez, o São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve, Tricolor Paulista. Eu volto para repercutir ainda mais essa situação do São Paulo, a derrota para o rival na final do Campeonato Paulista. Um forte abraço, juntos pelo São Paulo. Valeu.